Os Cavaleiros do Zodíaco, episódio 04. O invencível golpe do dragão. O Coliseu Galáctico respirava uma tensão diferente naquele dia. A chegada de Saori Kido, uma silhueta de autoridade e graça envolta em seu vestido roxo, marcava a importância do que estava por vir. Escoltada por Jabu, cujo olhar desdenhoso já era familiar, e pelo sempre calculista Tatsumi, ela assumiu seu lugar. Seus olhos violeta fixos no ringue onde dois destinos iriam se chocar. De um lado, Seiya de Pégaso, ainda marcado pela batalha anterior, mas com uma centelha teimosa nos olhos castanhos. Do outro, Shiryu de Dragão, um guerreiro de estatura sólida, cabelos negros como ébano e uma serenidade que parecia esconder uma tempestade interior. Sua armadura de dragão, em tons de verde e roxo, com seu icônico escudo e elmo com um dragão entalhado, emanava uma aura de invencibilidade. Os primeiros movimentos foram um balé de análise mútua, golpes trocados como saudações perigosas. Mas a serenidade de Shiryu se quebrou com a chegada apressada de Shunrei, sua irmã de criação. Seus olhos, antes focados, se encheram de um pânico silencioso ao receber a notícia. Seu mestre, o homem que era seu pai em tudo, exceto no sangue, estava à beira da morte. A urgência de retornar à China, aos pés da grande cachoeira de Rozan, transformou sua estratégia. A batalha precisava acabar. Agora. Foi então que o dragão despertou. O ar no Coliseu pareceu parar quando Shiryu canalizou seu cosmo. Cólera do dragão. O golpe foi um furacão de força pura, um raio verde que arremessou Seiya como um boneco de pano, esmagando-o contra o chão do ringue com um impacto que ecoou nas arquibancadas. A vitória parecia certa, mas Seiya, teimoso, levantou-se. Seus meteoros de Pégaso, uma chuva de socos estelares, foram sua resposta desesperada. E então Shiryu mostrou sua segunda defesa, o escudo do dragão. Cada meteoro foi aniquilado com um som metálico e oco. Com uma calma didática, Shiryu explicou a lenda. Aquele escudo, banhado por séculos nas águas cósmicas da cachoeira de Rozan, era duro como diamante, o mais poderoso do mundo, inquebrável. O próximo ataque de Shiryu destruiu a manopla de Seiya e o mandou de volta ao chão. A equação era simples e mortal. O punho do dragão mais devastador, somado ao escudo mais resistente, igualava um guerreiro aparentemente invencível. Foi quando Seiya, sangrando e com o capacete rachado, arquitetou uma jogada desesperada. Ele não atacaria o guerreiro, atacaria a própria lógica da invencibilidade. Os dois se chocaram no centro do ringue num último e decisivo assalto. Um clarão, um silêncio, e então, a visão chocante. Os dois cavaleiros nos cantos opostos do ringue, o ar pesado com poeira e mistério. O escudo de Shiryu não estava apenas danificado, estava em estilhaços. Seu punho direito, a fonte do golpe mais poderoso, estava despedaçado e sangrando. O capacete de Seiya estava partido ao meio, um filete de sangue escorrendo de sua testa. A plateia emudecida não compreendera. Foi o placar de LED, com sua replay em câmera lenta, que revelou a genialidade tática de Seiya. Ele não se atirou contra o escudo, usou-o como arma. Com um movimento suicida, ele lançou sua cabeça contra o escudo no exato momento em que o punho do dragão se aproximava. A cabeça deslizou, e o punho invencível de Shiryu, sem alvo, colidiu com seu próprio escudo indestrutível. Era a lenda chinesa materializada, a lança mais afiada do mundo contra o escudo mais resistente. Um empate catastrófico. Agora, Shiryu estava desarmado, literal e figurativamente. E Seiya, à beira da morte, teimava em se levantar mais uma vez. Foi quando Shiryu, num ato de profundo respeito e honra, começou a retirar suas próprias peças de armadura. Peça por peça, o metal verde e roxo caiu no chão, até que ele ficou apenas com seu training suit. Um desafio silencioso.
Seiya, compreendendo, fez o mesmo. A luta não era mais de armaduras, era de vontades. O grito de advertência de Shun, o Cavaleiro de Andrômeda, ecoou no vazio. Sem elas, um de vocês morrerá. Mas era tarde demais. A batalha havia transcendido o físico. Os cosmos dos dois guerreiros irromperam então, duas auroras de energia que se entrelaçavam no ar. Por trás de Seiya, a forma etérea de Pégaso reluzente e veloz. Por trás de Shiryu, o espírito de um dragão celestial, poderoso e ancestral. E no centro daquele turbilhão, as verdadeiras razões para lutar vieram à tona. Shiryu falou de seu mestre, da honra de um filho por seu pai. Seiya, ofegante, falou de sua irmã desaparecida, da promessa que o mantinha de pé. 2 homens, 2 sacrifícios, um ringue, e a poeira ainda não havia baixado.